Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma matéria que saiu na Infomoney sobre a Oi recente, que achei bastante interessante. Eu queria só dar uma lida nela com vocês e comentar. Esse site da Infomoney é um site muito bom, que eu recomendo vocês assistirem, lerem o que tem nele. São matérias muito bem feitas. Aqui está a matéria da Oi que eu queria discutir, onde fala que após os leilões, o que sobra da Oi é o questionamento deles. E veja se as ações dessa nova empresa, entre aspas, digamos assim, merecem o seu aporte. E aqui fala que a Oi caminha para ser uma operadora neutra de infraestrutura, mas o aporte potencial do negócio pode ser ofuscado pelos altos riscos. Vamos dar uma olhadinha na matéria, novamente muito bem feita. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Diante da esperança de que as ações multipliquem de valor, como em 2020, quando saíram de menos de 50 centavos para mais de R$2 e subiram 150%, na verdade de 50 centavos para R$2 é bem mais de 150%, né? 100% seria para R$1, R$1,50 seria 200%, e aí vai, são 300%. Se minha matemática estiver certa, se não tiver, avise nos comentários. E aqui fala, a Oi tem despertado um interesse particular entre os investidores individuais. Mas 2021 tem sido um ano bem diferente. As ações acumulam queda de 25,45%, mas 2021 tem sido um ano bem diferente. As ações acumulam queda de 25,45% e um certo marasmo ronda os papéis. Isso aí você viu, né? Que a ação caiu bastante nesse ano. A performance fraca reflete a realidade de uma ação que vem sendo menos movida a eventos como leilões e mais pelos resultados, que evidencia os desafios de uma companhia em recuperação judicial e que corre contra o tempo para pagar uma dívida bilionária. É aquela história, né? Que a Oi está focando agora mais no setor de fibra do que nas outras áreas. Então a tendência realmente com a redução de investimento é que algum desses resultados caíssem um pouco, nada fora do esperado. Nesse contexto, dois pontos em particular são citados por analistas para explicar a queda recente. O primeiro é o balanço fraco da operação da Oi Móvel no primeiro trimestre de 2021. O segmento já não é o foco da empresa, como eu tinha mencionado, que só tem olhos para a fibra ótica, estão mais do que certos nisso. Mas os resultados ruins geraram temores de que a oferta feita por Claro, TIM, Vivo, seja revista se a Oi entregar uma operação muito aquém da avenida do fim do ano passado. Não acredito que isso vá ocorrer. Aqui fala, o segundo ponto é o prazo. Com o endividamento que encerrou o primeiro trimestre em 25,172 bilhões de reais e emissões de debentures que chegam a pagar 11% ao ano mais o IPCA, ou seja, muito alto, está pagando muito, a empresa tem pressa para pagar dívidas agressivas. Está perfeito, como qualquer empresa, até qualquer pessoa física, você quer se livrar de dívidas o mais rápido possível. Nesse novo cenário, a pergunta que o mercado faz é, se a Oi sair de fato da recuperação judicial, o que resta da empresa? E aqui é um questionamento interessante. E a nova Oi, que sobra após leilões, merece o seu aporte? E aqui fala que a Infomoney, novamente matéria muito bem feita, vou deixar o link na descrição, conversou com gestoras. E aqui fala o seguinte, próximos passos. Depois de se dividir em 5 partes no ano passado para iniciar o novo plano rumo ao encerramento do processo de recuperação judicial, boa parte da estratégia já foi executada. A equipe da Oi de gerenciamento dos executivos estão fazendo um trabalho muito bem feito, que não é normal nesse setor de recuperação judicial. O que acontece muito são os executivos prometerem e não cumprirem. Essa equipe da Oi, tudo que prometeu está sendo feito. Das 5 unidades produtivas isoladas, que eles chamam de UPIs, ou seja, telefonia móvel, torres, data centers, TV por assinatura e infraestrutura, essa última é a principal, não é? Porque inclui a Infraco e a operação de fibra óptica, 3 já foram leiloadas. O primeiro leilão da UPI de torres e da UPI de data centers aconteceu no dia 26 de novembro do ano passado e levantou 1,4 bilhões de reais. Em 15 de dezembro foi a vez da Oi Móvel, leiloada por 16,5 bilhões para Claro, TIM e Vivo. E no dia 7 de julho, essa é uma data muito importante para a Oi, para quem é acionista da Oi, acontece o leilão da Infraco, que deve ser arrematada pelo BTG. O leilão da Infraco não deve ter novidade. A chance é quase zero de o BTG tirar a oferta. Isso não vai acontecer. Se houver alguma surpresa, é mais provável que seja positiva, de aparecer um forasteiro, uma empresa de fora do país, como a Digital Colony, mas é uma chance muito baixa, diz Luiz Guerra, CIO da Logos Capital, gestora que tem Oi na carteira. Ele está correto. Se acontecer, mais empresas interessadas, o que realmente não deve acontecer, e o BTG deve comprar pelo valor que está prometendo. A melhor coisa que poderia acontecer é se aparecessem outros concorrentes que forçassem o BTG a pagar mais por isso. Mas não tem problema nenhum, porque o investimento, como eu falo, normalmente é de longo prazo. A ideia inicial era leiloar 51% da Infraco, mas a Oi aceitou a proposta revisada do BTG
para vender 57,9% da Infraco por 12,9 bilhões de reais. Oferta muito boa. Outro passo aguardado é a aprovação da venda da Oi Móvel pelo CADE, o órgão antitrust brasileiro. Mas o próprio CADE já confirmou que deve usar todo o prazo regimental de 330 dias. Como sempre, a burocracia brasileira atrasando tudo, não é? Porque não precisa realmente de 330 dias para isso, já que todo mundo no mercado já espera que eles vão aprovar e vão ter apenas algumas restrições, algumas exigências por parte deles. Então, por que não concluir isso de uma vez, né? Tem que deixar isso arrastando por meses, que termina no fim deste ano, para dar seu aval final sobre o negócio. Apesar da demora, a expectativa de especialistas e ex-conselheiros do CADE é que o órgão aprove a venda, mesmo que mediante algumas exigências. Realmente é isso aí. Tem até um vídeo aqui para você assistir se quiser. Vou deixar o link na descrição sobre isso. É bem interessante. Eu não assisti, mas eu sei que é bem interessante que esse pessoal do Infomoney faz uns vídeos muito bem feitos. Concluídas as vendas da Infraco e Oi Móvel, restaria apenas a UPI de TV por assinatura. A Sky tinha mostrado interesse no passado, mas a venda dessa UPI não muda as regras do jogo. O valor em si será irrisório, afirma Steven Lam, analista de telecom da Logos Capital. Se tudo der certo, a expectativa da Oi é que os valores das vendas da Oi Móvel e Infraco entrem no caixa entre o quarto trimestre deste ano e o primeiro trimestre do ano que vem. Deve ser muito provavelmente no primeiro trimestre de 2022, o que não é problema nenhum. Mas aqui também, aí começam mais notícias boas. Com essas vendas, basicamente a Oi vai pagar a dívida de 25 bilhões de reais, mas ela deve sair da recuperação judicial antes de receber os valores. Já foi marcada uma audiência em outubro, ou seja, outubro desse ano, para formalizar a saída da empresa do processo de recuperação judicial, segundo Rodrigo Abel, CEO da Oi. Parabéns novamente para o Rodrigo Abel, trabalho muito bem feito, afirma Gustavo Fabrício, sócio da RPS Capital, outra gestora que investe na Oi. Encerrada a venda de ativos e a recuperação judicial, a empresa deve virar a chave e entrar em uma segunda fase. A transformação em uma companhia focada em fibra ótica e serviços. Na minha opinião, é aí onde a Oi vai começar a apresentar resultados cada vez melhores. É aí que o mercado vai saber se, de fato, a Oi pode se tornar uma empresa saudável e eficiente e passar do patamar dos R$5. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma empresa focada apenas em fibra ótica, dessas maiores que tem a nível global, que tem problema de resultado e que estejam perdendo dinheiro. Se alguém conhecer alguma, deixe nos comentários. Eu, pessoalmente, não conheço. As que eu conheço, as 10 maiores, todas apresentam resultados positivos e bem positivos. E a Oi vai estar nesse patamar das 10 maiores, então não é algo realmente a se considerar. O que sobra da Oi? Um breve retrospecto sobre a Oi mostra como a nova Oi, digamos assim, deve ser diferente da antiga. A empresa foi criada em 2002 a partir do desmembramento da operação móvel da Telemar, privatizada em 1998. Em 2009, a Oi incorporou a Brasil Telecom, herdando as concessões de ambas as empresas. E aqui fala alguns detalhes mais sobre a Oi Telecom e como ela funcionava, mas a parte que interessa realmente eu vou pular um pouquinho para a parte que realmente vai ajudar nessa análise. Aqui é a parte interessante. Ainda que à primeira vista o negócio de fibra não seja tão óbvio quanto o de venda de planos de celular, Abreu vem defendendo que a nova Oi pode gerar muito mais valor para os acionistas. Eu concordo 100% com ele. Especialistas concordam com o potencial da fibra diante da baixa penetração da banda larga no país e a busca por conexões mais seguras e velozes. A fibra ótica tem um longo caminho de expansão pela frente. Além da fatia de cerca de 42% na Infraco, a Oi manterá ClientCo, seu braço de prestação de serviços. Assim, a expectativa é de que a empresa não só se transforme em uma companhia focada em infraestrutura, mas passe a ser uma operadora neutra. Muito bom também, estratégia muito bem feita. A Oi poderá vender para outras empresas sem atender o cliente final. Ou seja, se você pensasse na parte de energia, digamos assim, ela poderia ser a geradora e a transmissão, ela estaria com a transmissão sem estar com a responsabilidade da distribuição, por exemplo, apenas uma comparação a grosso modo. Isso é promissor, principalmente em grandes cidades, onde a estrutura está saturada. Algumas avenidas de regiões nobres de São Paulo, por exemplo, já têm mais assinantes do que cidades inteiras no interior, afirma Eduardo, presidente da Associação Brasileira de Internet. Para entender o nível de saturação, Eduardo sugere observar os postes de ruas adensadas de grandes cidades. Não dá para quadruplicar a infraestrutura presa em alguns postes, por exemplo. Portanto, sendo uma operadora neutra, a Oi poderá usar a rede da Vivo, por exemplo, para atender seus serviços e resolveria o desafio da penetração em regiões mais disputadas. Essa parceria com outras empresas do mesmo setor, mesmo competidoras,
É algo muito comum fora do Brasil e funciona muito bem. E a ClientCo faria o atendimento dessa nova operadora neutra. Quando o cliente pagar R$100, por exemplo, metade vai para a InfraCo e outra metade para a ClientCo. Não necessariamente vai acontecer nessa proporção, mas funcionará dessa forma, explica Fabrício, da RPS. Essa proporção varia, depende muito da parte tributária, onde vai se pagar mais imposto, né, e da participação de cada empresa. O valor da nova Oi, que é um ponto interessante aqui. Lembrando que eu fiz um vídeo na análise do preço justo e preço teto da Oi. Vou deixar o link na descrição e também na parte final desse vídeo aqui para você clicar e assistir se quiser. Onde eu faço uma análise onde eu espero que o preço da Oi chegue no futuro. Novamente, apenas uma previsão, né? 10 pessoas fazendo análise, provavelmente você vai ver 10 resultados diferentes. Vamos continuar. Tanto a RPS quanto a Logos citam o valor da proposta recebida pela InfraCo como uma das principais razões para justificar o otimismo com a nova Oi e seu foco em fibra. Se o BTG pagou 12,9 bilhões de reais na InfraCo, é porque acha que a empresa deve pelo menos dobrar de valor nos próximos anos, diz Fabrício da RPS. A BTG todo mundo conhece, né? Esses caras não brincam em serviço, sabem o que estão fazendo, são muito competentes e se estão investindo esse valor, eu concordo com eles, é esperar que a expectativa deles e eles têm mais informação e mais dados do que qualquer outra pessoa, né? Que realmente a empresa pode dobrar. E aqui, para quem gosta da Copel, faz a comparação. A Copel Telecom, por exemplo, foi vendida por cerca de 15 vezes o EV/EBITDA, mas tem um crescimento bem menor que a InfraCo. Com um múltiplo desse, em 2023, a InfraCo poderia valer 40 bilhões de reais, bem acima dos 22 bilhões de reais da oferta do BTG, ou seja, números muito promissores. Guerra da Logos diz que a InfraCo só não teve mais interessados porque o cheque foi muito grande, realmente, concordo com ele. E poucos investidores hoje têm mais de 10 bilhões de reais para investir. Esses fundos de private equity grandes só investem onde vem muito upside. O BTG não investiria na InfraCo se não esperassem retorno anual de 20% a 25% em 4 anos. Novamente, essa matéria está muito bem feita, os analistas estão, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal, no caminho certo e esses percentuais aqui estão em linha com o que eu também esperaria. Além disso, o sócio da Logos diz que o serviço de fibra ótica, que já foi considerado discricionário, passou a ser essencial com a pandemia. Essa é uma das razões para múltiplos tão altos lá fora, com empresas focadas em fibra virando cases de crescimento e operando a múltiplo de 18 vezes o EV/EBITDA. Isso é verdade, eu comparei várias antes de fazer esse vídeo e vi que está variando entre 5 e 18, alguns chegando até a 20. Ou seja, os números aqui estão bastante coerentes. E a Oi ainda quer chegar a 32 milhões de residências com fibra passada em 2024. É o maior projeto de infraestrutura do mundo depois dos chineses. Isso eu não tenho como confirmar, vamos acreditar que seja verídico a informação aqui. Infelizmente não achei nenhuma informação que comprovasse isso. Para os sócios da RPS, o mercado não quer pagar pela transição da Oi, o que é normal, não é? E é aí que pode ter uma boa oportunidade de investimento, né? Porque quando o mercado entrar, quem estiver posicionado, a tendência é que ganhe bastante. Mas, novamente, com o mercado a gente nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer, menos o que a gente está esperando, que é o que normalmente acontece. Mas ele defende que, se a empresa entregar o que está prometendo na ClientCo e na InfraCo, as ações podem superar o patamar dos R$3 tranquilamente. Concordo plenamente com isso. O mercado conhece Abreu. Ele já foi CEO da TIM e é um executivo que não inventa história. Realmente, ele é muito competente, sabe o que está fazendo. Ele falou que ia entregar a InfraCo por 20 bilhões de reais e entregou. Falou que ia sair da recuperação judicial e já está com data marcada. Falou que ia renegociar dívida e renegociou. Falou que ia vender ativos e está vendendo, pontuou Fabrício. Isso aqui é perfeito, eu tenho muito respeito pelo senhor Rodrigo Abreu aqui, fazendo um trabalho muito bem feito na Oi. Para Logos, sua ClientCo deve gerar um EBITDA de 1,5 bilhões de reais em 2022. Ao observar um múltiplo justo, digamos assim, baseado em pares do setor, para a operação de 4,5 a 6,5 vezes, como eu falei, né, tem empresas aqui que estão sendo negociadas em todas de 5 vezes. Se você entrar aqui, por exemplo, essa empresa aqui é uma empresa canadense, Cogeco, o Enterprise Value dela aqui, o EBITDA, está em 5,41. Então o que ele está dizendo está muito coerente. O valor justo da ClientCo seria de 6,8 a 9,8 bilhões de reais. No caso da InfraCo, o EBITDA esperado pela Logos é de 2,5 bilhões de reais no ano que vem. Considerando um múltiplo de 9 a 15 vezes o EV/EBITDA da empresa, o valor justo seria de 9,4 a 14,8 bilhões de reais para a InfraCo.
Assim, somando a Client Co, os 42% da InfraCo, o caixa líquido mais os passivos da GloboNet, a Oi teria um EV de 14,9 bilhões a 23,3 bilhões de reais. Isso nos leva a um preço-alvo de R$ 2,50 a R$ 3,90 para as ações da Oi. E isso a curto prazo, afirma Steve Lan. Os gestores concordam, porém, que o processo de turnaround, que é a virada da empresa, deve demorar. Isso eu concordo também. Apesar de acharem que as ações devem passar dos R$ 3,00, galgando inclusive patamares acima de R$ 4 ou R$ 5,00. Novamente, assista aquele vídeo que eu fiz um estudo básico do que eu acho que vai acontecer do preço da ação, que eu vou deixar o link no final, na descrição e também no final desse vídeo, para você ver e me dar sua opinião. Galgando inclusive patamares acima de R$ 4 ou R$ 5,00, eles acreditam que isso deve acontecer só a partir de 2023 ou de 2024. Eu acho até bem interessante aquele vídeo que foi antes dessa matéria, né? E estamos bem em linha com o que está sendo falado aqui. O que esperar das ações? Apesar de todo o potencial da Oi, ainda há muitas incertezas pela frente. Portanto, todos os analistas concordam que os papéis devem oscilar bastante em 2021. Exatamente. Daqui para essa data de julho, por exemplo, do leilão, aperte o cinto, porque muita coisa pode acontecer. E aí você tem que ter estômago para quem está dentro da ação da Oi, entendendo que vai ter bastante volatilidade. O CAD pode não aprovar a compra da Oi Móvel, o que eu acho que não vai acontecer, mas nunca se sabe, né? A InfraCo é uma empresa em ramp-up, que é a expansão, que está investindo muito para colher frutos em 2, 3 anos e existe o risco desse operacional dar errado. Existe, é um risco pequeno, mas existe. E ser o martelo batido da InfraCo com o BTG, existe muito risco na mesa. Isso em julho deve estar resolvido, né? Por isso, investidores institucionais e fundos long only não acreditam na história da Oi. Pontua Fabrício. Vamos começar a acreditar quando, por exemplo, vender esse leilão acontecer, ela sai da recuperação judicial, aí você vai ver que muitos fundos que estão impedidos de investir na Oi vão começar a entrar nela. Essa, pelo menos, é a tendência. Existe também a chance de uma revisão dos termos da venda da Oi Móvel, ainda que a Abreu tenha garantido na última conferência com investidores que isso não deve ocorrer. Baseado no histórico do senhor Abreu, realmente ele deve estar certo nisso aí, eu concordo. Os gestores afirmam que com a economia voltando, trata-se de fato de um risco baixo. Exatamente. Para os sócios da Logos, o maior risco da Oi está na execução dos planos para a fibra ótica. Um plano dessa magnitude tem chance de dar errado. Algumas coisas vão dar, né? Construção, mercado, expansão é assim. O importante é que a empresa acerte mais do que erre. O que tranquiliza é que Abreu e o Amos, o Ganesh, fundador da GVT, que deve ser indicado pelo BTG para liderar a InfraCo, já fizeram isso outras vezes, ou seja, os caras têm experiência e sabem o que fazem. Então, o track record dá segurança. Essa é a razão de vermos tanto upside na Oi. Os mais pessimistas com o papel citam exatamente a complexidade da execução e a falta de gatilhos positivos para justificar o desânimo com os papéis. É o caso do Credit Suisse, que tem recomendação neutra e preço-alvo de 1,80 para a ação. Mesmo os pessimistas estão com um preço baixo, mas ainda estão um pouco melhor do que está agora, né? O Banco Suíço chegou a elevar o preço-alvo da Oi de 50 centavos para R$ 1,80, destacando que vê progresso na venda de ativos que tornará a companhia uma telecom muito mais simples. O Credit Suisse novamente é muito conservador nas suas análises. E geralmente a tendência aqui, pelo menos do que eu vejo, é que a Oi exceda esse valor bastante, né? Lembrando novamente que isso aqui não é sugestão de compra ou de venda, só estou dando uma opinião pessoal baseado no que os analistas estão falando. Mas os analistas mantêm a recomendação neutra, porque vem potencial limitado de valorização, uma vez que a InfraCo e a Client Co já incorporaram sólidos resultados operacionais. Por fim, acreditamos que a Oi merece um desconto para papéis locais pela menor conversão de EBITDA em caixa entre as empresas com crescimento semelhante, destacam. Enquanto o Credit Suisse está cauteloso, o Bradesco BBI segue otimista. Ao comentar o lançamento recente dos serviços de internet por fibra ótica em São Paulo, os analistas do banco reiteraram a recomendação de compra proativa, com preço-alvo de R$ 3,40. Você vê que os analistas do Bradesco estão mais em linha com os outros, né? Nova Oi, novos desafios. De um ponto de vista do chão de fábrica, digamos assim, como classifica Eduardo, a Nova Oi, focada em infraestrutura, ainda corre riscos de competição com operadores locais, que estão avançando rapidamente na implementação da fibra ótica, principalmente em lugares distantes dos centros. Hoje, cerca de 40% dos acessos à fibra ótica do Brasil são fornecidos pelas PPPs, que são prestadores de pequeno porte, diz o presidente da Abranet.
E a concorrência não deve vir só dos pequenos. Ao incluir o 5G na história, a Oi pode competir inclusive com empresas de infraestrutura de telecomunicação estrangeiras, como a chinesa Huawei. A nova Oi, portanto, nasce junto com os novos desafios em um mercado competitivo e dinâmico, como o de telecom, e um sucesso é garantido. Uma matéria muito bem feita, gostei muito do que falaram aqui. E quando você vai aqui ver o cronograma esperado da empresa, você vê que tudo que foi conversado foi feito, né? Por exemplo, setembro e outubro de 2020, realização da Assembleia Geral de Credores foi feita, homologação da AGC pela Corte Judicial foi feita. Entre novembro e dezembro de 2020, o processo judicial da UPI Torres e UPI Data Centers, conforme foi mencionado naquela matéria, foi feita. O processo judicial da UPI Ativos Móveis também foi concluída. A alienação da UPI Torres e UPI da Data Centers também feita. Primeiro trimestre de 2021, liquidação da UPI Data Centers em 15 de março. Liquidação da UPI Torres em 30 de março. Assinatura de acordo da UPI Ativos Móveis. No segundo trimestre de 2021, que agora é em julho, que você está vendo que vai ter o leilão, terceiro trimestre de 2021, acordo com o BTG para a proposta vinculante Infracor, processo judicial UPI Infracor, atividade de preparação Infracor, quarto trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2022, fechamento do processo UPI Infracor, espero que isso aconteça, fechamento do processo UPI Ativos Móveis, encerramento da recuperação judicial. Isso aqui é um marco histórico para a empresa. E aqui vai ser o início, digamos assim, real do turnaround dela. E possivelmente vai ter um reflexo nas ações. Não nessa data, provavelmente quando isso estiver perto de ocorrer, você já vai ver na ação antes, que o mercado sempre se antecipa. 2022, processos de transição UPIs, Infracor e Ativos Móveis. E atuação no modelo novo Oi e Infracor. Então é basicamente isso. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou venda. É só uma análise do que está acontecendo nessa matéria. Mas a Oi, apesar de tudo, apesar de toda a crise, de tudo que aconteceu com a empresa, de estar em recuperação judicial, está começando a ver a luz no fim do túnel, não é? E aí quem é acionista da empresa tem que se preparar para esperar para ver se isso acontece ou não. Lembrando que o risco ainda é alto e que você tem que estar preparado para, caso aconteça alguma coisa de errado na empresa, o valor cair ainda mais. O que pessoalmente eu não acredito. Eu acho que a tendência é que a ação suba. Mas aí, novamente, o mercado nunca sabe o que pode acontecer. Ok? Bem, é isso novamente. Não estou recomendando compra ou venda da ação. É apenas lendo a matéria e tentando interpretar com vocês aqui o que está sendo discutido. Boa sorte para quem é investidor da Oi. Eu não tenho ações da Oi. Não estou investindo na Oi, mas eu desejo sorte e que a empresa se recupere e cresça muito. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever. Nos vemos na próxima. Até mais.